Hoje a gente vai falar sobre saúde mental com a Verônica. Eu acho que essa é a live das lives, né? Porque é um tema que ele nos afeta, assim, como pessoas pretas, de uma forma tão profunda, num lugar tão frágil da nossa autoestima, né? Porque a síndrome, ela tá na primazia, né? Onde o homem branco ele já tem mais evidência. Mas eu acho que o nosso clima hoje, eu acredito que ele é um clima de acolhimento, que como a gente falar dessas violências que a gente vive e que acontece e que a gente faz com a gente mesmo, é muito duro falar sobre isso. Então, sintam-se todos acolhidos hoje por receber as informações desse assunto. Porque, gente, não é fácil. Não é fácil viver essa situação. Não é fácil enfrentar uma síndrome do impostor. Não é fácil reconhecer os sinais. Então, sintam-se acolhidos para que a gente possa ter e reconhecer os sinais e poder aprender com isso. E para começar, nós somos a Pretux, como todo mundo já sabe. A gente quer potencializar a inserção das pessoas no mercado de trabalho, e aí a gente quer promover a diversificação desses times de trabalho, promover os lugares de liderança para as pessoas, como a gente está nessa live hoje para fazer o seu emocional sobreviver a isso, e com a ajuda da qualificação profissional a gente quer colocar as pessoas pretas no mercado. E aí, para poder fazer esse acolhimento todo com a gente, aqui hoje, a gente vai trazer a maravilhosa psicóloga Verônica Brandão. Então, pode se apresentar, Verônica. Obrigada. Olá, gente. Boa noite. Eu quero primeiro agradecer, né, o convite, agradecer por estar aqui participando. É muito importante, principalmente, acho que primeiramente, né, enquanto mulher e negra, né, então o tema é bastante relevante, necessário e ainda precisa ser muito discutido, né, vejo que muitas pessoas ainda não têm sequer conhecimento, né, então às vezes fica até difícil uma identificação, né, e então acho que lidar, né, trazermos isso hoje, termos a oportunidade de trocar a esse respeito vai ser bastante importante, né? Para que todos entendam um pouquinho também a meu respeito, eu hoje trabalho com atendimento psicológico em consultório, né? Há um tempo atrás eu trabalhava já em um hospital, né? Porém eu fiquei 6 anos nesse hospital e lá eu fazia atendimento para funcionários do hospital. Então ele era um atendimento bem restrito, bem focado, né? Era algo bem fechado à empresa. E aí em 2016 eu passei a fazê-los por conta própria, né? Então eu alugo os espaços, realizo esses atendimentos em consultório e agora esse ano a coisa mudou totalmente, então eles passaram a ser completamente online. Né, muitas pessoas ainda encontravam muita resistência quanto ao atendimento online, né? Algumas pessoas desistiram porque acharam que não iam se adaptar, mas ele funciona, né? Tem, claro, diferenças porque a gente não tem contato físico, então algumas atividades a gente precisa de um feeling maior, né? De um cuidado maior porque você está à distância, algumas situações que você toca um pouco mais, que são questões até mais íntimas, né? Quando a gente está no consultório, a gente consegue estar mais junto da pessoa, né? E aí no online ele já não permite isso.
mas o tratamento tem transcorrido de uma forma boa, dá resultados, né? Eu, de uma maneira geral, trabalho muito voltada para as questões de medo e ansiedade, tá? Porque eu atuo com a TCC, que é Teoria Cognitivo-Comportamental, né? Essa é a minha especialização. E a TCC, ela funciona muito bem, ela tem muitas técnicas para o medo e a ansiedade, né? E desenvolvo também um trabalho com vítimas de violência doméstica. E aí esse trabalho eu venho desenvolvendo por uma questão, uma ligação também pessoal, por infelizmente já ter sido vítima, e ter visto o quanto é necessário a gente ainda falar sobre isso, lidar com isso, né? Trabalhar o emocional dessas pessoas, né? Tanto dessas mulheres quanto desses agressores, porque eu acho que não é uma questão de defesa, mas é de entender como é que a coisa funciona para que a gente consiga reduzi-la, né? Então a gente precisa ter acesso também a essas pessoas para entender esse mundo ali do outro lado. Então, de uma maneira geral, esses são os lados em que eu costumo trabalhar, né? Uma questão mais específica. E para que a gente possa entrar aí no tema, né, proposto hoje, a síndrome do impostor, né? A síndrome do impostor, eu acho que cabe a gente começar falando que ela não é tida como um transtorno mental, tá? A gente não consegue dizer, por exemplo, nossa, fulano está com a síndrome do impostor, sabe? Ela não é uma doença propriamente dita, né? Ela não é algo como, olha, estou com febre, né? Porque estou com febre, estou doente, estou mal, né? Não tá legal. E já a síndrome do impostor, ela é uma desordem psicológica. Então, ela é diferente de ser um quadro de doença. E aí, quando se trata de uma desordem, ela pode, e é o que acontece, né, que ela acaba aparecendo em diversas situações. Então, ela está presente num quadro de depressão, num quadro de ansiedade, em situações de baixa autoestima. Isso quer dizer que toda pessoa que estiver num quadro depressivo, ela sofre de síndrome do impostor? Não. Não é toda pessoa, mas são as situações onde ela se encontra, onde a síndrome aparece, onde ela é detectada, tá? Então, ela por si só, ela não acontece, ela acaba sendo efeito, né? Ela não é a causa. Então, ela surge por uma outra situação. Olha, fulano está numa crise de ansiedade muito grande e essa crise de ansiedade desencadeou nela a síndrome do impostor, ok? Então, ela é um sintoma daquilo que vem sendo adquirido, no caso, a crise de ansiedade. E aí, a crise de ansiedade, ela tem vários desdobramentos, né? Ela pode ser uma fobia social, uma síndrome do pânico, ela tem vários desdobramentos. Então, por isso que nem sempre quem tem ansiedade vai estar sendo afetado pela síndrome do impostor. Então, o que é exatamente a síndrome do impostor? De uma maneira geral, é não se sentir pertencente a determinado espaço, né? E aí, quando eu digo espaço, ele pode ser lugar, vaga, situação, oportunidade, né? É você acreditar de alguma maneira que aquilo não é para você, né? E isso acontece de uma maneira geralmente muito silenciosa, né? Às vezes, em algumas situações a gente consegue identificar, mas quando a gente identifica, é algo que já aconteceu por diversas outras vezes, e aí ficou aquela interrogação, até que a gente fica, mas por que disso? Por que disso? E é difícil chegar a essa real identificação, né? Então, quando a gente entende que eu não me sinto pertencente a isso, por exemplo, né? Eu vou numa loja, né? E aí é uma loja com objetos muito caros, né? Uma loja onde eu talvez não seja bem recebida logo de imediato, né? Que é diferente das lojas de departamento, por exemplo, que você observa tranquilamente, às vezes vem alguém te abordar, e aí a pessoa começa a entender que, poxa, por que eu não estou me sentindo bem aqui? Né? Será que eu não era para eu estar aqui, eu não posso, eu não pertenço? Porque apesar dela poder, né, em questão financeira, há poder aquisitivo para aquilo, ela é livre para estar ali, ela não se sente tranquila, confortável, né, para estar naquele lugar. E isso acontece de uma maneira muito mais nítida em questão profissional.
que é o que ultimamente tem chamado mais atenção, né? Porque a gente percebe que nas oportunidades de carreira há uma necessidade muito grande, primeiro, de atender aquele rótulo que é criado, né? Porque você precisa ter experiência, precisa ter curso disso, precisa ter contato com aquilo, você precisa falar tal coisa, então você tem que ter tantas atribuições que, ainda que você tenha toda aquela cobrança exagerada, te faz entender, mas será que é realmente para mim? Né? Será que eu realmente vou conseguir? Né? E muitas das vezes a própria pessoa acaba alimentando uma insegurança, porque ela se questiona, então eu possivelmente não vou conseguir, essa vaga não vai rolar, tinha muita gente participando, né? Isso não vai acontecer, não era para agora, não era para ser, que é uma maneira de começar a se convencer que aquilo ali não é para ela, né? Então, no âmbito profissional, é onde a gente tem visto isso com muito mais frequência, né, ultimamente, porque há uma necessidade, né, maior, a cobrança está muito maior, e aí as coisas estão acontecendo muito rápido, então ao passo que a gente consegue uma coisa, aquilo já não é mais tão válido, você precisa dar mais um passo, e a gente fica com essa sensação de nunca alcançar, né? E aí, quando isso acontece no ambiente profissional, ele acaba acontecendo muito mais vezes com mulheres, né? E mais ainda com mulheres negras. E aí a gente tem toda uma história, toda uma questão histórica, social, né, que nós bem já conhecemos, que inclui, inclusive, a questão de salário, né, os salários são diferentes. Então, todas essas situações, elas vão reforçando na pessoa que aquilo ali talvez não seja para ela. E aí, antes mesmo, né, quando se está tentando aquela vaga, no momento da entrevista, essa coisa toda, já se instala esse caos de que será, né, mas e se, né, e se acontecer de tal forma, e se eu não conseguir, e se não rolar, e aí fica sempre essa suposição. E isso vai enfraquecendo na pessoa a motivação, né, o desejo de continuar e de lutar por aquilo ali. E aí reforça a ideia de que, olha, não vai rolar, né? Não é isso, não é para ser. Então, é muita dificuldade, né, que vem no caminho. E aí, para a gente ter uma ideia, o primeiro algoritmo criado, ele foi criado por uma mulher, né? E isso é muito pouco comentado, divulgado, trabalhado, porque com o passar dos anos, né, muitas profissões elas foram, digamos que, intituladas como masculinas, né, como é coisa de homem, né? E às vezes até em casa mesmo, né, mexer num encanamento, às vezes trocar uma lâmpada, que é algo tão básico, né? Muita gente até hoje, por incrível que pareça, não troca uma lâmpada, porque é coisa de homem, aí quando fulano chegar ele vai fazer, né? Então, todas essas pequenas coisas, elas reforçam a ideia de que aquilo ali não é para você, né? Então, há uma dificuldade muito grande, né, de lidar com esse tipo de coisa. E aí, quais são as situações em que geralmente acontece mais? Nas profissões em que são quadros mais competitivos, né? Porque, logicamente, se você precisa competir mais, se há um esforço para mostrar que você pode estar ali, há uma necessidade maior de você entender, mas será que eu realmente posso? E se eu não conseguir, né? Então, atletas, né? Porque tem essa coisa do ganhar, né? Efetivamente, né? De ocupar o primeiro lugar, né? Isso é muito difícil. As empresas que são multinacionais também há uma competitividade muito grande, né? Então, no âmbito profissional, isso acaba acontecendo muito pela questão da competitividade, porque essa competitividade é que mexe com o sistema da própria pessoa, né? Porque, por exemplo, ela vem ligada a uma questão de baixa autoestima, né? Então, se você tenta fazer um esforço para mostrar que você pode e para mostrar que você está ok com aquela vaga e que está tudo certo com você, quem está alimentando a sua estima? Porque só está saindo, né? A energia está sendo canalizada para mostrar aquilo, para você fazer com que as pessoas comprem a ideia de que você
é bom para aquilo. Mas só que como isso está sendo realimentado? Como é que essa bateria está sendo recarregada? Então isso não acontece. E aí quando você vê, já está naquele círculo de que, então, bateria esgotada, eu não tenho mais energia, né? Não é dessa forma, não vai rolar, não vai acontecer e tudo mais, né? Então há um desgaste muito grande aí quanto a isso, né? E, gente, se alguém precisar falar, pode me sinalizar, porque, né, senão eu fico também sem saber aí direitinho, tá bom? Verônica, eu queria só acrescentar desse final que você estava dizendo, que vem, Diga. acaba a nossa energia. Às vezes a gente acaba canalizando isso na raiva também, né? Dizendo com raiva de estar sofrendo isso, com raiva de isso acontecer na Sim. sociedade. A gente acaba canalizando isso e esgota a nossa energia positiva também, né? Sim, sim. E aí, na verdade, é a primeira coisa que acontece, né? A nossa primeira sensação, ela é de raiva para depois vir um desânimo, né? Dá raiva de início porque você está justamente tentando mostrar, né? Você está fazendo esforço para se colocar ali. E aí, se você não consegue, você fica com raiva. E aí é raiva de si, é raiva de não conseguir, é raiva porque o outro não conseguiu enxergar aquilo que você tem ali para mostrar, né? E logo depois vem um descontentamento, né? Porque aí você começa, mas por que não? Por que comigo? O que é que eu fiz de errado, né? E aí surgem uma série de críticas que, na verdade, elas não são tão construtivas, porque elas servem muito mais para destruir, né? Então, elas dificilmente ajudam, porque aí entra uma série de outros problemas que faz com que a pessoa, por exemplo, lide com uma comparação, né? A comparação é um dos fatores que prejudica muito essa situação na síndrome do impostor, porque é muito natural que a pessoa se compare, né? E por mais que a gente faça o movimento, que a gente se policie, isso acontece porque a gente naturalmente tem uma meta, tem onde a gente quer chegar, o que quer alcançar. E aí, se a gente está, por exemplo, buscando uma vaga, você quer alcançar aquela vaga. Então, é natural que você se compare com pessoas que você acredita que tenham potencial para ocupar aquela vaga ou com pessoas que já a ocupem, né? Naturalmente, a gente não vai se comparar com quem está atrás, né? Com quem não oferece nenhuma ameaça, por exemplo, e supostamente não alcançaria aquilo ali naquele momento. E aí, essa comparação, ela não tem como ser construtiva, né? A comparação, ela só é boa quando ela é uma comparação muito pessoal, né? Quando eu me comparo a quem eu era e a quem eu sou para chegar a quem eu quero ser. Aí sim é uma comparação que vale a pena, que me ajuda, que constrói, né? Que alimenta para que eu consiga chegar aonde eu estou buscando, né? Só que quando a gente está envolvida ali na questão, o sofrimento ele é tão latente que você não consegue identificar que está fazendo uma comparação e que aquilo não está te ajudando. Então, isso se torna uma grande armadilha. E isso acontece muito, por exemplo, quando se recebe um elogio, né? Inúmeras são as pessoas que têm dificuldade em lidar com o elogio, né? Então, a pessoa ela não consegue entender o elogio como presente. Ela entende o elogio como algo que ela fica sem graça, né? E se ela fica sem graça é porque ela entende, eu não mereço esse elogio, porque é que estão me elogiando, né? E aí tem várias situações para isso. Ou estão me elogiando só para me agradar, né? Para ser legal, para não ficar uma situação chata, ou estão me elogiando porque aquela pessoa é muito legal e aí ela elogia todo mundo mesmo, ou estão me elogiando porque querem de alguma maneira me enganar, né? Então essas são situações que elas ficam todas muito amarradas, né? E aí, se você cai em uma situação, você debruça em outra também automaticamente, né? Então, essa questão do elogio, ela costuma ser uma reclamação muito grande nos consultórios, né? Porque, principalmente no ambiente de trabalho, a pessoa não consegue aceitar e reconhecer que ela fez uma atividade legal, que aquela tarefa foi bem realizada. Porque ela sempre entende que, mas o colega tal
foi chamado, por exemplo, para fazer uma atividade mais bacana do que essa e que eu também poderia fazer, né? Então, eu nunca sou chamado para fazer esse tipo de atividade. Então, entra a comparação com a dificuldade de receber um elogio, porque embora você não tenha feito aquela outra atividade muito bacana, você fez uma outra atividade talvez menor, mas até com mais qualidade, de repente, né? Então, as coisas se entrelaçam muito, né? E aí há uma dificuldade muito grande. Eu acredito que hoje em dia isso está ainda pior, né? Porque primeiro que as pessoas estão mais fragilizadas, né? E aí, além da questão da pandemia, já estávamos, né? Eu acho que a humanidade em si já vinha numa levada de mais necessidade de autocuidado, né? De se observar para que houvesse uma melhoria, né? E aí, com a pandemia, que é uma coisa realmente mundial, isso acelerou um pouco mais o processo. Então, as questões emocionais, elas se tornaram muito alarmantes, né? E aí, como você entende, enquanto pessoa, que, mas está tudo bem comigo e isso aqui é para mim sim, isso aqui está tudo ok e está tudo certo e eu mereço, eu posso ocupar isso. É muito difícil, porque tem muitas outras coisas aqui fora que ficam o tempo todo tentando mostrar que, olha, não é bem assim. E aí a gente tem que ficar ali remando contra, né, o tempo todo. Então, isso é realmente muito cansativo, né? Tanto que a procura pelo atendimento psicológico, ela aumentou disparadamente, né? Por um lado é bom, porque as pessoas estão tendo consciência dessa necessidade, do quanto pode ajudar, né? Porque antes isso era muito escasso, era coisa de maluco, né? Era uma dificuldade até para falar no trabalho, que estava em terapia, porque as empresas não aceitavam, né? Então as pessoas escondiam isso. E hoje isso já é melhor aceito justamente porque as pessoas estão entendendo a necessidade, né? Estão entendendo que estão muito fragilizadas. Então, hoje, a leitura que se faz da ajuda psicológica, ela é bem diferente. Ainda há uma resistência, por exemplo, com a psiquiatria, porque às vezes a gente precisa entrar com a intervenção medicamentosa e há uma resistência, há uma trava do paciente. Então, ainda tem essa questão. Na síndrome do impostor, como ela não é uma doença mental, né, não é considerada uma doença em si, a gente acaba não precisando ir adiante com essa questão de psiquiatra e um acompanhamento um pouco mais severo. Porém, ela, como eu disse, ela se apresenta em outros quadros. Então, às vezes, a pessoa entra num quadro depressivo agudo, né? E aí, nessa depressão, ela passa por uma tristeza muito profunda, né? Se torna um quadro muito grave. E aí há necessidade da intervenção medicamentosa. Então, as pessoas acabam confundindo muito, tendo dificuldade de aceitar, porque ela entende que, mas é uma coisa muito tranquila. Sim, esse caso, esse quadro mas você já vem desenvolvendo uma outra questão. Então, a gente precisa entrar com a medicação e aí só a ajuda do psiquiatra, né? E aí, uma outra questão que a gente pode observar muito claramente também a síndrome do impostor, além do lado profissional, é na questão racial, né? Porque eu, particularmente, sempre tive o hábito de chegar nos lugares e observar quantos pretos tem, né? Eu não sei se para todo mundo funciona assim. Todos nós temos. Pois é, isso sempre andou comigo, né? Eu acho que tem também uma questão de base familiar, né? Então, a coisa sempre foi muito vivida dessa forma. E aí, isso só mostra o quanto de impostor está inserido em nós, né? Enquanto negros. Porque o natural não é chegar no lugar e observar quantas pessoas têm iguais a você. Porque se você precisa observar, você já está entendendo que, então, possivelmente esse não é o meu lugar. Eu preciso de mais pessoas aqui iguais a mim para que eu entenda que está tudo bem e eu pertenço a esse espaço aqui também. Então, ao passo que a gente precisa procurar isso, já está mostrando que o impostor já está ali,
né? Então já tem essa dificuldade. Há um filme, né, que é Bem-vindos a Marli Goumont, ele mostra também um pouco disso, porque ele trata de um médico negro que foi trabalhar numa cidade no interior da França, e aí era a única família, né? Ele levou a esposa com filhos e eles eram os únicos negros, né, naquele vilarejo. Então, ali mostra a dificuldade de se estabelecer vínculo, de criar amizades, de estudar, né, de fazer parte do ambiente institucional, porque eles não se sentiam pertencentes àquele território. Embora eles tivessem todas as condições de estar ali, estava tudo certinho, mas eles não se sentiam pertencentes. Então, ela está muito, muito enraizada aí com a questão racial. Óbvio que as outras pessoas também assentem, né? Mas acontece muito mais, né? A proporção é muito mais elevada de que aconteça com as pessoas negras, justamente porque nós somos, se a pessoa já está o tempo todo mais oprimida, ela vai sentir mais, porque ao mesmo passo que é um grupo, né? São as minorias e há essa opressão, ela já está te dizendo, olha, você não serve, não é para você, não pode. Então já está impondo isso. E aí automaticamente a gente já tem que fazer o movimento de mostrar que pode. Afinal, quem nunca ouviu aqui, olha, por ser preto você tem que fazer 2 vezes mais, né? 2 vezes melhor. Nós sempre, todo mundo acho que sempre ouviu isso pelo menos uma vez, né? Então a gente já tem. Por isso que é muito difícil dizer assim, olha, você nunca passou pela síndrome do impostor ou ela nunca se apresentou a você de alguma forma. Eu acredito mais que as pessoas não saibam ainda identificar, mas não que elas não tenham vivenciado. Né? Eu acho que ainda é um tema muito, muito calado, muito por debaixo do tapete, né? Então isso ainda precisa vir muito à tona, e que, na verdade, ele não vem muito à tona justamente porque a questão racial, dentro da psicologia, ela ainda não é uma questão muito trabalhada. Né? Hoje a gente até encontra profissionais negros, mas ainda é muito difícil, né? Porque a própria faculdade não oferece também base para isso, né? Não há, a gente não passa pelo racismo, pela questão racial em nenhum momento. Então, a própria psicologia não se debruça nisso. E aí, quando a gente começa a trabalhar, ou o próprio profissional busca por isso, que geralmente não há esse interesse, se não for um profissional negro, né? Então, lidar com isso, lidar com a questão racial separada da síndrome do impostor, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil, né? É muito difícil que elas estejam separadas. De uma maneira geral, sempre vem aí atrelado, né? Sempre está aí somado à síndrome do impostor, né? E as formas que a gente pode fazer aí para sair um pouco dessa armadilha, primeiro é conseguir minimamente identificar alguns momentos em que se passa por isso, né? Então, identificar autossabotagem, quando você se preocupa muito em agradar os outros além dos seus próprios limites, né? Entender quando você aceita mais o erro do outro do que o seu próprio erro, né? Porque, ok, todo mundo erra e tem direito a acertar, mas na maioria das vezes as pessoas que são envolvidas pela síndrome do impostor, elas têm por hábito entender que o erro dos outros ele é menor, né? E aí ele se torna um erro melhor aceito do que o dela mesma. E aí quando ela erra, ela acaba se condenando muito mais. Então, isso também é preciso a gente começar a identificar. E aí, as pessoas, elas são diferentes, então elas vão ter identificações e situações diferentes, por isso que a terapia acaba sendo um caminho bom para essa situação, porque a gente ajuda a identificar os momentos em que a pessoa passe pela síndrome do impostor, para que ela venha trabalhando isso, porque ela só vai conseguir funcionar melhor contra a síndrome quando ela conseguir modificar comportamentos. E aí, para modificar, ela precisa identificar. Né? Então, é necessário ter um acompanhamento, se conhecer,
para poder entender em determinada situação eu não me comporto de uma maneira que eu me aceito, por exemplo, e aí eu preciso de ajuda para mudar esse comportamento. O que é que eu posso mudar nesse comportamento que ele continue sendo favorável, né, positivo e tudo mais. Então, essa mudança aí que precisa ocorrer, né? E a autossabotagem, inclusive, ela é tipo uma areia movediça, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas hoje também vem sofrendo muito com isso. As pessoas vêm se sabotando direto e isso só reforça a ideia de que elas não são capazes. Além da autossabotagem, a procrastinação, que é você fica colocando outras coisas no lugar, até por medo, né, por receio de encarar aquela sua realidade. Então é muito mais fácil eu colocar no lugar algo que seja mais confortável, algo que já seja conhecido, né, algo que está mais próximo à minha realidade, que eu esteja mais familiarizado. Porque dessa forma eu entendo que, então vai ficar tudo bem comigo, né? Eu não vou precisar fazer nenhum esforço de provar que eu sou boa naquilo, que eu posso ocupar aquele espaço, né? Que há uma necessidade maior nisso. Sendo que, ao passo que você procrastina e não faz, você mesmo está se colocando nessa posição de que realmente não vai alcançar, porque aí esse passo ele não será dado, porque fica aquele círculo, a pessoa coloca uma série de outras coisas no lugar, né? E a coisa não funciona nunca. Então, acaba sendo realmente muito, muito pouco provável, né, que se consiga sair da síndrome sem ajuda, porque a gente tem dificuldade de identificar aquele nosso próprio comportamento, né, justamente por estar inserido, estar envolvido, então fica muito difícil ter uma identificação aí com o nosso próprio comportamento. Entendeu? Eu achei interessante, Verônica, que você estava falando sobre como hoje está bem pior esse tipo de situação. E aí eu vejo muito isso nas redes sociais, sabe? Eu mesma, assim, já me peguei várias vezes. Hoje em dia eu não faço mais isso, que eu entendi, vi que era um sinal de alguma coisa aí não tá certa. Mas eu, às vezes, me pegava no LinkedIn, olhando para o LinkedIn das pessoas que trabalhavam em empresas grandes, e aí eu olhava para as formações, olhava para as experiências e falava: isso não é para mim, não vou trabalhar nunca numa empresa grande. E isso tem tanto de racial, né? Porque, assim, como empresas, a gente tem uma vivência em que a gente não consegue cursar os mesmos cursos de pessoas brancas, não consegue fazer a mesma faculdade grande das pessoas brancas, mas vem também da nossa síndrome de impostor. Por que que eu não posso participar daquilo? Não posso ser uma pessoa que pode trabalhar, né, na empresa XYZ, né? Exatamente. E também, assim, nós não somos treinados a combater isso, né? Então é muito mais fácil a gente aceitar e calar. Nós não temos uma habilidade para confrontar e entender, mas por que não? Por que que eu acho que aquilo é inalcançável, né? O que é que a pessoa que ocupa esse lugar precisa para eu poder identificar que esteja faltando em mim e ver se é possível conquistar, se eu posso melhorar esse quadro ou não. Então, nós não somos naturalmente treinados para esse confronto. Quando a gente se depara com uma situação como essa, né? E aí, lógico, principalmente quando você vê numa rede social, a questão é muito grandiosa, né? Às vezes até maior que realmente é. Né? Então você vê um cargo, você vê que é uma conquista muito grande, e aí a primeira sensação é realmente essa, de entender que não vai rolar, né? E aí, lógico, vem muito da questão racial, de gênero, acho que tudo se mistura e talvez a gente também não encontre muito nem forças, né, para energia, para poder se questionar o porquê que aquilo não seja, o porquê que eu tenho que aceitar que aquilo não é para mim. Né? Então, é muito delicado porque também não dá para simplesmente se culpar, né? E entender que, mas então a culpa é minha e eu tenho que fazer um esforço para isso. Não,
mas a gente precisa pelo menos tentar identificar, poxa, o que é que precisa, né, para estar ali? Qual é a suposição? Quais as interrogações aquilo ali exige para eu entender se eu tenho ou se eu posso alcançar? Porque é a partir daí que a gente vê, mas posso melhorar? Não posso? Porque se não posso, o que é que eu vou fazer? Para onde eu vou partir, né? Então, é tudo muito, muito junto. E a síndrome do impostor, inclusive, ela, além de acometer todas as pessoas, né, não só mulheres, no caso, maioria, né, mulheres, até porque a mulher já tem muitos questionamentos, né? Ela não pode engordar, o cabelo não pode estar feio, a unha não pode estar feia, ela não pode nada. Então, já é mais afetada mesmo, né? Mas não tem idade para acontecer, né? A gente não tem como dizer assim, olha, a partir, sei lá, dos 15, 16 anos é que a pessoa pode se encontrar com a síndrome do impostor, ela pode ter essas sensações, não tem idade em específico. O que acontece é que, quando somos adultos, nós temos mais contato, né, com os sintomas por uma questão de julgamento, porque nós entendemos mais que estamos sendo avaliados, julgados, às vezes depreciados, então há uma preocupação com a própria imagem, em agradar, em fazer bem feito, né? Então, por isso, a identificação em adultos e adolescentes, ela acaba sendo maior, mas ela não tem uma idade para acontecer, né? É porque, quando menores, as pessoas não conseguem identificar, né? Você não sabe ainda entender que, mas tem um grupo de coleguinhas ali brincando e eu acho que não é para mim. Isso só acontece quando a coisa é muito gritante, né? Às vezes, quando as próprias crianças falam, olha, ninguém quer brincar com você, né? Ou então quando um chega e todo mundo se afasta, né? Então, não é uma questão de idade, ela acontece em qualquer idade, classe social, né? Porém, infelizmente, há uma incidência muito maior para adultos e pessoas negras, né? Até porque, enquanto negros, nós somos sempre ponta, né? Então, ou nós estamos no lado sempre muito negativo e aí está sofrendo muito, ou nós estamos tentando chegar muito no lado positivo e aí também está sofrendo muito. Então, a gente acaba sendo muito ponta. E aí não tem como fugir disso, porque se é algo que te diminui, o que mais a sociedade faz com os negros se não tentar diminuir sempre, né? Então, infelizmente, a gente não tem muito como fugir. E aí, esse é um problema que se torna ainda mais importante de ser divulgado, justamente porque nós somos a classe mais afetada. Então, a gente precisa que mais pessoas tenham conhecimento, porque tem muito potencial que está guardado, muito provavelmente. Porque a pessoa simplesmente compra a ideia de que ela realmente não pode alcançar, de que não é para ela, e aí corta essa motivação. Então, a gente precisa disseminar ainda muito mais, isso precisa ser ainda mais trabalhado, as pessoas precisam estar mais abertas a entender que há chance de estar se sabotando, né, e entrar aí numa síndrome do impostor. Eu achei legal também que você falou sobre compartilhamento. Sobre compartilhamento não, desculpa. Sobre a comparação. E eu achei Sim. legal que é uma das coisas assim que eu acho que a gente acaba fazendo também, que é quando a gente tenta agradar os outros. E eu falei, nossa, muito eu, porque eu vivo colecionando. Eu tento fazer menos agora, mas eu vivo colecionando, assim, quando eu recebo a recompensa, saber que alguém se agradou de algo que eu fiz. Ou então, você fica buscando numa pessoa só alguma coisa que mostre que ela está feliz com você, que o que você está fazendo é bacana. E às vezes é uma pessoa específica, seu chefe, Uhum. dinheiro, alguém que represente uma figura de autoridade. Eu fazia muito isso, ficava colecionando assim, momentos em que aquela pessoa parecia feliz comigo. Porque assim, lógico que a aprovação, ela alimenta, né? Ela é também combustível. Então, principalmente se é alguém importante, é uma figura de autoridade, é alguém que vai reafirmar o seu trabalho, o seu posto,
é importante sim. Só que isso não pode ser crucial para que você se entenda como importante, porque senão gera uma dependência daquele elogio, né? E aí, se aquele elogio não acontece, a pessoa se condena, e se ele acontece, se condena também porque acha que não é válido, né? Então, lógico, se você tem a avaliação, né, tem a validação de um chefe, de um namorado, às vezes até de um amigo, né, alguém que realmente é importante, um parente muito próximo, isso é muito bacana, né? Mas só que isso precisa ser compreendido como é a visão daquela pessoa favorecendo o meu trabalho, dizendo que gostou e que foi legal e que eu o agradei. Mas isso não pode significar, nossa, que bom que fulano falou, porque senão eu seria um desastre, né? Se não me sinalizasse isso, eu teria feito tudo errado, porque aí você fica nessa ânsia de agradar sempre. E essa expectativa do elogio, ela é do outro, ela não é nossa. A gente não controla isso, né? O que a gente controla é o que eu posso oferecer de melhor. Agora, se vai agradar, se o outro vai chegar ao ponto de elogiar e como vai ser, isso é uma questão do outro lado, né? E aí, se você não tem esse conhecimento, óbvio que você vai estar sempre se questionando, então o que eu fiz não está suficiente, deixa eu fazer melhor, porque eu não agradei fulano, e aí você começa a se anular. Eu vou deixar de fazer isso aqui para mim, para poder fazer para minha amiga, porque ela está precisando muito e ela é muito legal comigo e eu não posso deixar ela na mão. E aí começa a anulação. Então você deixa de pertencer a você, né? Deixa de se validar porque essa doação está excessiva. Então são várias armadilhazinhas que a gente acaba caindo, né? E aí a gente precisa ter um cuidado, ter um entendimento disso. É muito difícil, mas geralmente ou a gente precisa entender primeiro, né, a ação que a gente vai tomar para determinadas coisas, e aí é muito difícil, mas se não, a gente precisa pelo menos logo após já internalizar o que aconteceu, porque aí é uma forma da gente começar a prestar atenção, a entender, a se conhecer, né? E aí eu costumo até passar para as pessoas que para trabalhar a síndrome do impostor, por exemplo, a gente pode anotar situações, né? Você começar a pensar situações onde você se doou demais, se comparou, não soube receber um elogio, né? As situações em que você acredita que de alguma maneira não soube lidar, né? Passou por elas, porque aconteceu, mas de alguma maneira não soube lidar. Porque se a gente tem aquilo ali anotado, e aí é escrever mesmo, né? O famoso deixa eu desenhar para poder entender melhor. Então, aquilo estando ali escrito, você consegue identificar o que aconteceu. Fulano me elogiou. Me elogiou por qual motivo? Porque eu fiz determinada atividade. E aí, qual foi o elogio? Falou isso, isso e isso. Como eu me senti? Eu me senti dessa e dessa forma. Qual foi o meu pensamento para isso? Eu pensei isso, isso e isso. E qual foi o meu comportamento para essa situação? Eu me comportei desse jeito. Então, é assim que a gente começa a trabalhar, a desconstruir isso. E, no geral, a gente não tem esse hábito. Isso não é natural de ser feito. Então, por isso, a gente precisa aprender para começar a quebrar um pouco disso. Né? Porque naturalmente o que a gente mais faz é lidar. Olha, aconteceu, eu não fiquei confortável, mas eu vou ter que passar por cima disso, porque a vida precisa continuar, a coisa precisa acontecer, já foi, tudo bem, mas e aí? Esse já foi para onde? O que é que vai fazer com você internamente? De que forma você vai lidar com isso? Isso não vai ser diluído, vai sumir assim, porque não some. Pelo contrário, vai sendo somado a outras situações, vai acumulando uma série de fatores, até chegar ao ponto que ele vira um outro problema muito maior. E aí é que as pessoas realmente não conseguem lidar. Porque às vezes a pessoa não sabe mais nem identificar como que a coisa começou. Justamente porque não se observa, né? Não se conhece. Então, é delicado, mas é um movimento que precisa ser feito. A gente precisa se acostumar ainda a se conhecer, porque a gente não tem esse hábito. Isso não é natural. É muito mais fácil, lógico, a gente identificar no outro, mas o se conhecer, ele é necessário para você, por exemplo, numa situação dessa, saber, cara, o que é que eu estou permitindo que está me diminuindo,
né, que está me inferiorizando. E aí, às vezes, a pessoa encontra uma maneira confortável de aceitar aquela ideia de inferioridade, né, porque ela quer justificar aquilo. E aí entra coisa, mas fulano é meu amigo, não fez por mal, né, o chefe estava com a cabeça quente e acabou falando dessa forma. Mas não é isso, né, porque senão você compra a ideia errada, e aí acaba se destruindo um pouquinho aí aos poucos, né. Nossa, real, real mesmo. A gente acaba dando justificativa e transformando a situação. A gente tem uma pergunta da Jéssica aqui, nossa organizadora maravilhosa. Verônica, qual que é a relação da síndrome do impostor com a síndrome de burnout? Se existe alguma? As ligações, assim, não dá nem para a gente dizer o não existir, né? Mas a gente também não consegue, como é que eu posso dizer? Afirmar exatamente como o quadro acontece, né? Porque ele pode acontecer de uma maneira muito diversa. Então, por exemplo, quando a pessoa está na síndrome do burnout, ela está num esgotamento emocional muito grande, né? E é outra questão muito atual, por questões profissionais, por exemplo, né? Porque você tem que se mostrar ativa, tem que acertar e tem que fazer, é tudo ao mesmo tempo, são muitas atividades, então há um esgotamento emocional muito grande. Esse esgotamento, ele faz com que você reforce a ideia de que, cara, então, ou aquilo não é para mim, ou eu posso estar fazendo errado, mas e se eu fizer todo esse esforço e depois chegar na hora, a coisa, eu não for bem elogiado, o trabalho não sair legal, a coisa não der certo, né? E se eu errar, né? Acontece muito com pessoas que, por exemplo, estejam dirigindo e aí tem medo de dirigir, mas e se eu passar a marcha errada, por exemplo, né? Então, há um esgotamento emocional muito grande, porque toda a sua energia já foi sugada na tentativa de mostrar, né, no esforço, a tentativa de se fazer valer daquela situação. E aí é que você acaba reforçando a ideia de que não está certo, né? Não está legal. Então, eles se entrelaçam? Talvez porque uma coisa acaba puxando a outra, né? Mas não necessariamente um dependa do outro, porque na grande maioria dos casos há um esgotamento emocional sem que haja uma sensação de inferioridade. É exatamente o cansaço, né? É a perda da motivação, da energia, do fazer, e aí não há uma sensação de inferioridade, que é o que leva, às vezes, a pessoa a perder o sentido pela vida, né? Porque ela já está esgotada, ela não aguenta mais. Então, assim, já descarreguei, eu não aguento mais, eu não quero mais, então é um esgotamento emocional. E aí nem sempre a pessoa vai se sentir inferior por isso, pode ser mesmo um cansaço em excesso. Assim como a depressão, ela vem de uma tristeza muito profunda, né? Então, nem sempre quem está triste está deprimido, mas quem está deprimido certamente já passou por uma tristeza muito absurda. Então, uma coisa não quer dizer a outra, mas uma pode sim levar a outra situação. Verdade. A gente tem outra pergunta aqui do Aldo. Siga. Ele diz: Oi, Verônica, eu sinto uma dificuldade em me manter focado 100% por causa dos pensamentos que eu não vou conseguir me equiparar aos outros. A senhora acha que eu preciso buscar uma ajuda? A ajuda com certeza é bem-vinda, né? Porque é necessário identificar que pensamentos são esses, de que forma eles estão ocorrendo, né? E como eles o estão controlando. Porque isso se chamam, em geral, pensamentos automáticos, né? A gente não consegue freá-los, né? Quando você percebe, já está acontecendo. Não é algo que você diz assim, eu não vou pensar nisso aqui agora, depois eu resolvo. Não, ele está ali. Então, ele vai ficar ali te bloqueando, ele vai ficar ali te impedindo, né? E aí, se ele está ali te impedindo, ele está assegurando que você faça, né? Que você conclua as atividades que você tem. Então, a ajuda ela se faz necessária porque depende se a pessoa consegue identificar com clareza esses pensamentos. Geralmente isso não acontece. Identifica-se qual é o pensamento, mas não sabe o que fazer com eles.
E aí a pessoa fala, eu acho que se eu fizer esse trabalho aqui, eu vou me dar mal, e aí eu prefiro não fazer do que ser chamado a atenção. Tá, mas o que você pensou naquele momento? Como você se sentiu? Qual foi a sua reação? Eu costumo explicar para as pessoas que uma maneira um pouco mais simples, né, de se entender é pensamento, sensação e comportamento. Então, aconteceu alguma coisa. O que eu pensei a respeito daquilo, qual foi a minha sensação a respeito daquilo e como eu me comportei a respeito daquilo. Então, isso já ajuda a gente a entender um pouco melhor, né? Então, esses pensamentos, eles surgem, bloqueiam, sim, mas a ajuda, ela é bem-vinda para conseguir lidar, né? Porque você vai ter que desmembrá-los. Não basta só saber que eles existem. Tem que saber o que é que eu vou fazer com eles, de que maneira. Porque senão, ao invés de tirar esse bloqueio, a pessoa só fica ali com a informação nas mãos e aí entende, então tá bom, então agora eu já sei por que é que eu estou bloqueado, é porque eu estou tendo esse pensamento aqui. Sim, mas a gente precisa ir adiante, porque senão você não atravessa essa barreira. Então, acho que até mesmo para o momento de agora, já ir anotando como é que você se sente, para poder levar quando você for buscar ajuda também é uma boa. Você vai poder chegar lá com informação para poder avaliar, né? Temos aqui a pergunta da Tainá também. Ela está perguntando se existe alguma forma de fortalecer os mais novos para evitar ou diminuir a possibilidade de desenvolver a síndrome do impostor. Existir existe, né? Mas a gente precisa primeiro entender esse mundo, né? O que é que acontece no mundo desse mais novo, né? Porque, assim, eu observo muito a reclamação dos pais de que, assim, eu não sei mais o que eu faço para esse menino entender, ou para ele ficar melhor, ou para ele ficar mais confortável. Então, as pessoas ficam sem saber o que fazer. Tem-se a necessidade de ajudar, de fazer algo, mas não se sabe como, por onde, de que forma. E aí, o melhor caminho é, primeiro, você perguntar, conversar, né, se abrir com aquele jovem, fazer com que ele passe o que ele sente, de que forma ele enxerga esse mundo e quais são as necessidades dele. Então, se essa é uma síndrome que traz uma sensação de inferioridade, a partir do que aquela pessoa mais nova entende como realidade, é ver qual é a maneira que eu posso mostrar para ele ou para ela que dá para ser maior do que isso que ele está enxergando como real. Porque, às vezes, por exemplo, se tem um jovem em casa em que os pais questionam, poxa, mas o que é que você vai querer fazer daqui a alguns anos, né? O que é que você imagina para a sua vida? E aí o jovem até tem ideia de alguma coisa, mas é algo que os pais estão percebendo que ele pode ir mais além, né? Que tem condição de alcançar mais, que ele ainda não está enxergando a grandiosidade que ele tem. E aí é trazer exemplos, né? Filmes, imagens, onde ele entenda que há possibilidade de alcançar algo mais. Então é muito relativo a gente dizer assim, olha, faz isso aqui porque vai funcionar. Porque depende de como aquela pessoa enxerga, né? De qual a realidade daquela pessoa, porque é muito subjetivo. Assim como tem pessoas que vão pensar muito lá em cima e aí tem uma obsessão muito maior para alcançar, para chegar, mas tem outros que vão estar com as ideias muito para baixo, muito atrasadas, aí o movimento de ajuda tem que ser diferente. Mas eu sempre entendo que, principalmente para os mais jovens, o ideal é sempre questionar como é que você quer, o que é que você pensa. E aí os pais se assustam muito quando a gente fala assim, perguntar ao seu filho o que é que ele quer. Aí as pessoas falam, mas eu não posso fazer o que ele quer. Se eu fizer tudo o que ele quer, eu estou roubada, ele vai mandar. Mas você não vai fazer o que ele quer. Só que essa pessoa precisa ser ouvida.
Então, você precisa dar voz a essa pessoa de externar, olha, eu quero isso, isso e isso. Aí, a partir daquilo que ele te passa que quer, é que você vai pontuando, olha, isso aqui você quer, mas eu acho que não vai ser legal, tem um outro caminho aqui que pode ser muito bacana, que vai te ajudar mais. Então, se você fizer desse jeito que você quer, o resultado vai ser X, mas se você fizer dessa forma aqui, o resultado pode ser Y, então pode melhorar. Então, perguntar ao outro o que é que ele quer não quer dizer fazer exatamente aquilo, mas quer dizer ouvir para poder justamente direcionar. Então, essa inferioridade, ela acontece também, principalmente na adolescência, porque a competitividade é muito maior, né? O adulto já maduro, ele às vezes descarta muitas coisas, mas a competitividade adolescente é maior, né? O fazer parte do grupo, ser aceito, é uma necessidade ainda. Então, é necessário que se tenha cuidados, sim, com certeza. Eu achei muito legal a gente trazer esse assunto, porque eu fico pensando, toda vez que eu vejo uma criança pretinha, eu fico pensando, cara, eu não quero que ela passe por tudo que eu passei. Eu não quero que ela tenha as mesmas vivências, sabe? Então é legal a gente pensar em formas de prevenir isso acontecer. Aí a gente tem uma pergunta do Jeff. Verônica, a minha vida toda eu fui criado para ser 2 vezes melhor, porque eu sou preto e da periferia. Hoje eu tenho uma situação confortável, mesmo assim não consigo descansar e baixar a guarda. Hoje eu faço terapia, mas não consigo tirar o foco do trabalho. Existe uma solução ou possibilidade de melhorar essa situação? O tirar o foco, né, totalmente, ele vai ser difícil. A forma que tem é realmente a redução, né? Então, assim, não dá para zerar esse quadro, né? Ele só seria zerado se não existisse mais interesse, necessidade, vontade, né, em vivenciar aquilo. Então, zerar não vai acontecer. O que pode e deve ser feito é o que eu posso colocar no lugar de que eu possa dar a mesma importância que eu dou a essa condição de trabalho, sem perder, né, sem deixar o meu trabalho de lado. Então, é em questão de sensação, né? E aí, se eu me sinto melhor e mais envolvido com uma outra coisa, eu me sinto muito mais confortável, mais tranquilo e continuo dando conta do meu trabalho. É a mesma coisa que, por exemplo, alguém está querendo parar de fumar. A pessoa não vai parar de fumar da noite para o dia, mas ela precisa entender qual é a sensação que o cigarro me traz e o que me dá a mesma sensação que o cigarro, mas que não vai me trazer o mesmo malefício. E aí, ao invés de utilizar o cigarro, ela coloca aquela outra coisa no lugar, porque ela vai continuar tendo a mesma sensação. Então, continua saciado, porém não está se prejudicando com aquela situação. Ah, bacana, né? Porque a gente consegue equilibrar as duas coisas, né? Colocar as energias no momento certo de cada coisa. Nós temos uma pergunta do Tiago Fraga, em que ele diz: a minha carreira foi construída em uma área muito embranquecida e elitista. Ah, Tiago, estamos na mesma. Sempre me senti um peixe fora d'água, e com isso, mesmo entregando resultados, eu me sentia muito inseguro. E pior, demonstrava essa insegurança. Como lidar com essa insegurança, sensação de vulnerabilidade e alcançar autenticidade? Muito boa pergunta. Primeiro que ele não está sozinho mesmo, né? Uhum. Há muitas profissões que são elitistas, né? Principalmente quando são profissões onde a pessoa tem a possibilidade de destaque. Né? Então, as profissões onde eles entendem, né, onde socialmente a gente entende que são profissões menores, né, a gente já não encontra a elite, né?
Então, assim, eu mesma, quando eu me formei, éramos uma turma de 38 pessoas, só tínhamos eu e mais uma de negras. Ela não conseguiu chegar até o final, porque era uma faculdade particular e realmente foi muito difícil, né? Eu, inclusive, só terminei porque eu passei a trabalhar na faculdade, que foi a ideia que eu tive de permanecer, né? Então, de 38 pessoas, eu acabei sendo a única negra que me formei naquela turma, né? Então, e isso não está muito longe, né? Eu fiz 10 anos de formada, então não está longe, né? Mas a gente encontra. E aí, no caso dele, o que eu vejo que precisa ser melhor trabalhado é a baixa autoestima, porque é isso que está fazendo com que ele se entenda nessa condição de inferioridade. Porque quando você chega no trabalho, é muito fácil a gente ter aquela sensação de puxada do tapete, né? Então você não pode errar, você não pode falar de qualquer maneira, você não pode chegar atrasado. E aí eu não estou dizendo que essas coisas tenham que acontecer, mas é que isso tudo torna a gente muito robotizado, né? Porque a gente entende que, assim, qualquer pequeno deslize já me deixa de fora, principalmente porque eu sou o único negro aqui, né? Então eu não posso ter qualquer deslize. E aí isso vai minando a autoestima. Então, acho que no caso dele, o que precisa ser feito é um trabalho de recuperação da autoestima, né? E aí existem técnicas para isso, existem formas de lidar com isso, né? Para que ele fortaleça, porque a coisa vai acontecer de dentro para fora. É como se na empresa ele se sentisse sozinho ali no time, né? Então ele precisa se fortalecer para conseguir encarar, para conseguir lidar com aquilo. Porque senão fica essa sensação de que, mas todos contra um, né? E aí eu tô aqui fazendo todo o meu trabalho, por mais que eu faça tudo certinho, eu sou o único no meio deles que está tendo que fazer todo esse esforço. Então essa autoestima, ela precisa ser trabalhada, que é o que vai fazer com que ele se sinta um pouco mais fortalecido. Até mesmo eu, quando me formei, esse hospital que eu trabalhei, eu fiquei lá durante 6 anos. E a primeira coisa que eu ouvi da moça da limpeza foi: eu estou aqui há 29 anos e você é a primeira pessoa preta que eu vejo ocupando esse cargo. Então, assim, é muito difícil. E durante o tempo que eu estive lá, eu permaneci sendo a única negra e eu saí de lá por um problema racial. Então, assim, é muito difícil. Nossa, É. E o pior é que essa não é uma vivência, né? Se fosse só uma vivência de uma, duas pessoas, mas é uma vivência de todos nós, né? Todo mundo já passou por algo parecido. Eu separei algumas perguntas aqui, Verônica, para a gente contextualizar. Existem medidas ou práticas que a gente pode lidar com a síndrome? Eu sei que a gente tem que fazer terapia, estamos trabalhando para isso, mas o que a gente pode fazer, assim, que, lógico, não trazer uma resposta imediata, mas o que a gente pode ir fazendo para a gente ir aprendendo a lidar, para a gente conseguir identificar os sinais? Eu acho que ajuda a gente identificar que lugares são esses que estão supostamente acima, né? Que lugares são esses que estão sendo ocupados, que a gente entende como, a gente lê como não pertencentes, né? E aí eu nem falo só no âmbito profissional, né? Até mesmo uma questão muito social também, em questão de amizade. Eu encontro muitas pessoas que têm amigos, e aí sabe que são amigos mesmo, de longa data, mas que às vezes falam: nossa, eu tenho muitos amigos brancos, né? E eu fico com dificuldade de me encontrar ali no meu grupo, porque estudou a vida toda em colégio particular e essa coisa toda. Então, tem uma dificuldade de identificação. Às vezes o grupo faz uma brincadeira que não soa legal. Então, acho que a maneira da gente começar a melhorar isso é identificar, é olhar para esses lugares, né? E aí a coisa, ela vai acontecer, ela precisa acontecer de dentro para fora, mas eu preciso entender que lugar é esse que está me afetando, né? Então, quem é que ocupa esse lugar que eu entendo que não me pertence? De que maneira essa pessoa ocupa esse lugar, né? Quem é que está trazendo essa crise, que na verdade a síndrome do impostor, ela nada mais é do que uma opressão,
né? Então, é entender quem é que está disseminando isso, fazendo com que eu me sinta mal. E aí a gente acaba não olhando nessa direção, porque justamente por se sentir mal, a gente fica se culpando, né? E aí, se tem culpa, tem frustração. Real, assim, a gente se sente culpado, né, por estar naquele lugar ou por estar ocupando certo espaço. Como que a gente lida com a ansiedade durante uma mudança de carreira? Essa é importante, porque a gente tem muita gente em migração. A ansiedade, eu sempre brinco no consultório que ela é um defeito de fábrica, né? A gente já vem com ela instalada, o bonequinho já nasce com ela instalada, e aí ela só é regulada, né, de acordo com as situações da vida. Então, em alguns momentos ela está num pico muito absurdo, em outros momentos ela está quase zero, mas zerada mesmo ela não fica, né? Então, lidar com a ansiedade é um desafio muito grande, né? Porque a gente tem aí dois lados, né, ansiosos. Um é essa ansiedade boa, interessante e gostosa da expectativa, né? Porque algo pode acontecer e aí será que eu vou ser aprovada? E aí será que vão gostar de mim? Será que vai ser legal? Então essa ansiedade é ótima, né? Porque você só está esperando que a coisa aconteça. E aí você conta os dias, as horas e tudo mais. Mas há o outro lado que é a ansiedade que te paralisa, né? É a ansiedade que te congela, é a ansiedade que te faz chorar e que te traz crises e que te dá insônia, te dá falta de ar, né? É essa ansiedade que é o problema maior. Então, quando a gente tem que lidar com a ansiedade, seja em qualquer situação, é controlar a intensidade dessa ansiedade. Porque se eu tiver com ela controlada, né, e aí, óbvio, eu não vou estar, tô super confortável, né, porque qualquer coisa pode acontecer que modifique esse termômetro. Mas se eu entendo quais são os meus gatilhos, de que maneira eu a controlo, a coisa fica muito mais fácil, né? Por isso também que é importante se conhecer. Mas eu acho que o medo que a gente cria em volta da ansiedade, ele é muito maior do que ela realmente pode causar. Porque a gente já fica com essa coisa do e se, né? Então, e se não der, e se não acontecer, e será, e aí já essa coisa já aumenta muito mais a proporção do fato como ele realmente é. E aí nos dá a sensação de não conseguir controlar, porque traz ativa o nosso senso de fuga, né? De luta, de esquiva. Então, fica muito mais fácil, você aumenta muito a intensidade dela. Então, você acha que a gente deveria deixar de se questionar o porquê que a gente está tendo aquele e se, naquele O momento que a ideal gente. é se questionar. O ideal é se questionar. Porque, assim, se você está aguardando, né, a aprovação, eu fiz um concurso muito concorrido e aí eu estou com medo de não ser aprovada, e aí, óbvio, a pessoa fica, mas e se eu não for aprovada? Sim, só que e se você for aprovado? E, no geral, é muito difícil pensar o outro lado. No geral, as pessoas pensam, e se eu não for aprovada? Né? Então, a grande maioria já vai logo para esse lado. Então, e se eu não for aprovada? E se não gostarem de mim? E se tal coisa der errada? Então, a gente precisa contestar mais isso para a gente aprender que tem o outro lado também. E o controle é o mesmo. Né? Se pode acontecer o e se de dar errado, também pode acontecer o e se de dar certo. Porque se você começa a contestar, aí você vai entender, pô, mas o que é que precisa para esse e se ser o dar certo? Eu precisaria ter feito isso, e eu fiz? Então se eu fiz, ok, a minha parte tá resolvida e não depende mais de mim. Então você fica muito mais tranquila quando entende, quando questiona isso, porque você acaba se sentindo provocado. Mas geralmente as pessoas guardam, calam, e aí fica aquele temor horroroso, mas e se não der certo, se eu não for aprovada, o que eu vou fazer? Nossa, vai dar tudo errado. Aí aquela angústia te abraça, né? E aí a pessoa fica ali naquele círculo acreditando que muito provavelmente vai dar errado. Então, se questionem, pessoal. Eu vou me questionar.
Eu sei que você falou lá no início sobre como a autoestima ela ajuda a desenvolver a síndrome, mas a gente separou aqui uma pergunta sobre como ela se desenvolve junto com o problema de autoestima. Como a síndrome se desenvolve, né, com a autoestima? É porque é alimento, né? Então, assim, se você não tem uma autoestima elevada, se ela não está bem trabalhada, automaticamente você está se colocando para baixo, você está se inferiorizando. Então, por exemplo, e aí eu vou falar de mulheres porque é uma questão mais geral para esse caso, né? Se a mulher não se entende dentro do padrão de beleza, né, estipulado, hoje em dia isso é até melhor aceito, né? Mas ainda é um problema. Então, ela tem que estar magra, né? Ela tem que estar malhada, né? Tem essa coisa toda. E aí, quando ela não está dentro daquele padrão, ela pode até se aceitar, né? Ela pode se amar e gostar do próprio corpo e tudo mais. Porém, se ela chegar em um grupo onde ela seja a única pessoa dentro daquele padrão, ela pode ter a tendência a se sentir desconfortável. Então, a autoestima, que ela está elevada, ela está bem trabalhada, ela se ama e se aceita daquele jeito, ela acaba se entrelaçando com a síndrome, né? Quando ela se encontra, quando ela se depara com o diferente e ela sendo o diferente, né? Então, quando é um choque, né? E aí isso acontece também nas outras situações, né? Porque se você por mais que você pense, mas eu estou muito bem, eu tenho a minha autoestima muito bem trabalhada, isso não vai ser problema, eu não vou cair nessa da síndrome do impostor, sim, mas você está bem trabalhado, mas até que ponto, a partir do momento em que você se depara com o outro, né, principalmente em quantidade, e que você se entende como sendo o diferente, que você se entende como fora da curva, aí é que a coisa tende a baixar um pouco. Então tem que estar muito bem para conseguir, nesse momento, entender, eu sou o ponto fora da curva daqui e tá tudo muito bem também. Para mim tá ótimo ser desse jeito, não tem problema algum. Então é muito difícil, porque o massacre acaba sendo geralmente muito maior. E isso acontece até mesmo na situação de trabalho, né? Porque se tem uma função, e aí se a pessoa, né, tem mais alguém que trabalha na mesma função que você, e aquela pessoa sempre faz tudo certo, e você também faz tudo certo, mas em algum momento você erra, é muito mais fácil você se condenar, porque aí você consegue entender que, poxa, mas o padrão é esse daqui, e agora eu sou o ponto fora da curva. Né? Então, por mais que você esteja com a autoestima bem trabalhada, o falsear nisso fica, a sensibilidade é muito grande. Verdade, total. Nossa última perguntinha aqui qual a importância de um grupo de apoio para enfrentar essa síndrome do impostor? Eu achei legal essa pergunta porque para mim foi muito importante ter encontrado a Pretux, porque esse sentimento de estar confortável numa comunidade e de pertencimento, para mim é muito importante tanto para a autoestima, tanto para eu não me sentir vendo os relatos de outras pessoas, Sozinho. para não se sentir sozinho. Comenta um pouquinho para a gente, Verônica, a importância. O grupo de apoio, ele sempre funciona, né? Porque ele é uma rede de apoio, né? Então ajuda, porque ele tanto ajuda que ele funciona até mesmo quando a pessoa fica calada, quando ela simplesmente só participa, porque é daquela forma que aquela pessoa está precisando ser alimentada naquele momento. Então, até como você falou, encontrar uma comunidade diz muito, né? E aí, se você tem a formação de um grupo de apoio nesse sentido, ele se torna até mais do que um autocuidado, porque ele tem ali a troca de interesses, de informação, de entendimento, a maneira como cada um se sente, que às vezes as pessoas observam muito no sentido de grupo a ideia de que, mas são outras pessoas que sentem a mesma coisa do que eu. Sim, só que o grupo ele vai além disso. Ele traz também outras pessoas que sentem a mesma coisa que você e que discordam também de muitas coisas que você. Então é aí que está o virar da chave, porque as pessoas elas vão discordar,
né? Porém, por sentirem a mesma coisa, por sofrerem do mesmo problema, elas vão querer chegar ao mesmo ponto. Então, o grupo acaba se tornando cada vez mais coeso. Então, é importante? Né? Sem contar que para quem é tímido, por exemplo, mesmo que a pessoa pense, mas em grupo é pior para se mostrar, mas aquilo ali já deixa a pessoa mais confortável, porque ela vê que realmente não está sozinha. Então, o grupo só tem a ajudar, é uma rede de apoio muito boa. Embora eu ache, assim, eu pelo menos não tenho conhecimento de algum grupo que efetivamente exista a esse respeito, assim, uma questão muito específica. Eu ainda não tenho conhecimento, justamente porque essa é uma questão que ela não vem sozinha. Então, geralmente é trabalhado em grupos de ansiedade, de depressão, então tá dentro daquilo ali, mas não especificamente. Certo. Legal a gente saber que a nossa comunidade está ajudando todo mundo. Pois é. A gente tem aqui um agradecimento, que o assunto é muito importante e muito obrigada aqui para você, do Bruno. Obrigada. Eu acredito que a gente já possa finalizar, a não ser que alguém queira ir abrir o microfone e fazer alguma perguntinha para a Verônica. Aproveita, gente, que ela é muito maravilhosa. Obrigada. Se não tiver de ninguém. Olha, Verônica, muito obrigada por ter vindo com a gente para trazer esse assunto, que é muito importante. Eu, assim, recebi muitas informações que são muito importantes para mim. Eu estava até anotando. Então, muito obrigada, porque é aquilo que eu falei, né? A gente sofre isso no nosso dia a dia do trabalho, a gente sofre isso no nosso dia a dia como pessoas pretas, então a gente tem isso tanto no profissional quanto na nossa vida pessoal. E é uma violência que a gente faz com a gente mesmo, né? Então é realmente muito difícil, é sempre bom se sentir acolhido e receber informações a respeito. A Liliane também está falando aqui que ela adorou. O Thiago está dizendo aqui que muito obrigado e que a gente mandou muito bem. E Paulo falou que foi ótimo. Que bom, que bom. Eu fico feliz, né, porque é uma forma de ajudar, né? Eu acho que a gente ainda precisa se fortalecer bastante enquanto seres humanos e principalmente enquanto negros, né? Então, ainda há muito a caminhar e comunidades como essa são extremamente importantes, né? E eu entendo, e aí algo que me deixa ainda mais satisfeita é chegar a desenvolver um trabalho desse e ver o quanto as pessoas, além de colaborarem, ajudam, né? Compartilham, dividem de uma forma educada. Porque educação é algo que me atrai muito, né? Então, as pessoas conseguirem participar, sabe? Eu acho que você dedicar um pouco do seu tempo, por mais que você diga, mas eu estou ali aprendendo alguma coisa assim, mas de alguma maneira você também está colaborando, né? Porque se não são essas pessoas aqui, não adianta de nada eu estar aqui. Então, é todo um conjunto. Aqui ninguém trabalha sozinho. Para isso acontecer, todo mundo, cada um precisou do outro, né? Então, isso é muito importante. Então, eu quero agradecer as pessoas. Eu vi os recadinhos, né? E aí alguém colocou ali a respeito de encontrar, né, alguma coisa assim. Tem no Instagram, né? Eu tenho um perfil no Instagram, e aí no Instagram eu procuro colocar alguns vídeos, algumas dicas, porque eu acho que é assim que a gente ajuda, né? Tentando falar na íntegra como a pessoa pode fazer para melhorar aquele quadro. E aí ali eu vou sempre colocando algumas coisas. Quando as pessoas mandam por direct, eu também procuro responder, e aí claro que não dá para ser de imediato, porque às vezes eu também estou atendendo, mas procuro me tornar o mais acessível possível, porque o intuito é realmente de ajudar.
Ai, que linda! Esse foi um dos eventos assim mais legais assim que eu já participei. Como eu falei, acho que é a live das lives da Pretux, porque é um assunto muito necessário. Eu estou muito feliz de ter participado e estou muito feliz estamos muito felizes de ter recebido você, Verônica. Obrigada, também fico feliz, agradeço e espero que seja só o começo, né? Porque eu sempre falo para os meus pacientes também, eu falo, ninguém é meu ex-paciente, comigo não tem isso. Então, uma vez que a gente dá o laço, a gente permanece de mãos dadas de alguma maneira. Que ótimo! Então a gente vai te procurar nas redes, perguntar como é que você faz, o esquema, onde eu te encontro. Isso aí, muito bom, fico feliz, obrigada.